Bom, então hoje a gente está aqui para mais uma supervisão, depois aí de uma pausa, né? Teve bebê, a gente aí estava tentando se organizar, mas voltamos para as nossas supervisões e hoje com um tema que o Felipe tem se debruçado muito e é muito interessante quando ele traz, né, as informações sobre isso, que é o tema de gaslighting. Vamos falar sobre isso hoje? Gaslighting, eu acho que é importante mesmo falar disso, sim, Vou fazer um resumo aqui, depois a gente expande, tá? É um tipo de abuso psicológico e emocional, ele está dentro do campo da violência psicológica e emocional, da violência num relacionamento abusivo, só que o gaslighting ele tem uma especificidade, assim, isso que eu acho que é interessante do fenômeno, e eu acho que isso é importante preparar profissionais de psicologia para trabalhar melhor isso. Ele é uma violência que envolve a prática de distorção da percepção da vítima. Então, assim, o gaslighter é um abusador que ele acaba se tornando especialista em fazer com que a vítima coloque em dúvida a própria percepção da realidade. Isso vai sendo feito dia após dia de tal maneira que quando você atende um paciente que sofre de gaslighting há muito tempo, é um paciente com uma característica peculiar, porque ele tem dúvida do básico. Ele começa a apresentar dúvidas daquilo que você fala assim, não é possível que essa pessoa está em dúvida. Eu vou dar um exemplo muito simples, assim. Uma paciente minha, que ela tinha um cabelo loiro, comprido, e é uma coisa que ela valorizava, que a comunidade dela valorizava há anos, e ela estava com dúvida se o problema por ele tê-la traído não tinha a ver com o cabelo dela estar comprido demais. Eu acho que isso ilustra um pouco o efeito agregado do gaslighting, dessa distorção, sabe? E eu acho que é importante também dizer o seguinte, o nome gaslighting vem de uma peça, até anotei aqui, isso, gente, só uma coisa, uma citação boa, é um livro de uma psicóloga chamada Stephanie Sarkis, o nome do livro é O Fenômeno Gaslighting. Ela ilustra muito bem essas estratégias que a gente vai discutir aqui hoje, do abusador. Então, assim, tudo isso que eu vou falar aqui, de alguma forma ou de outra, vocês podem encontrar no livro da Stephanie Sarkis. O que acontece? O termo gaslighting vem de uma peça de teatro chamada Gaslight, onde o marido deixava a mulher confusa sobre a sua própria sanidade e uma das estratégias que ele fazia para isso era a manipulação das lamparinas a gás. Então ele tornava o ambiente mais escuro ou mais claro, e aí nesse processo ele falava para ela que ela estava louca, que o que ela estava vendo não era aquilo. Então, pelo jeito, a peça e depois o filme transcorre de tal maneira que a esposa termina em dúvida sobre a própria sanidade, sobre a própria referência da realidade. Legal você falar isso, Felipe, porque eu estava estudando outro dia sobre invalidação traumática e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque na invalidação traumática eles falam sobre 9 pontos de invalidação e o Renan estava até trazendo, né? Sobre a história da validação ou invalidação relacionada ao gaslighting. Eles trazem 9 pontos que eu acho que falam um pouquinho disso que você está trazendo. O crítica, negligência emocional, ignorar, interpretação errônea, negação da realidade, controle, culpa, exclusão e tratamento desigual. Isso. Então, tudo isso que você citou como invalidação traumática, a Stephanie Sarkis vai pegar e vai categorizar no livro dela como estratégias do gaslighter. Ou seja, ela vai falar o seguinte, ó, como o fundamento da violência do gaslighting é um fundamento de provocação da distorção da realidade, ele vai fazer isso. Aí ela categoriza em comportamentos de conquista, ou seja, ele começa a distorcer a realidade da vítima já no processo da conquista. E depois ela fala que ele vai distorcer a realidade, vai praticar essa violência no âmbito da manutenção da relação, entende? E em tudo isso que você citou, está incluído esses 2 processos, conquista e manutenção. Tem um ponto que eu acho relevante pensando nesse fenômeno, se a gente está falando de invalidação, a gente está falando numa agenda de quem está querendo controlar a relação de maneira abusiva, é que essa pessoa, esse controlador está transferindo a responsabilidade o tempo inteiro para a vítima, para que seja quase um crime perfeito, entendeu? O problema está no outro. Então, eu não deixo rastro para mim. E você confunde a pessoa e atrapalha a pessoa até investigar realmente o que está acontecendo, porque ela se sente incompetente
de tirar conclusões. Sim, porque a gente está falando sobre o eu, né? A gente está falando sobre um ataque ao eu, ao self. Só que é muito interessante, porque esse ataque ao eu, essa construção dessa distorção, usando esse gancho, Bia, assim, começa por uma condição assim. Eu primeiro ataco o eu supervalorizando e idealizando esse eu. Então, a autora até fala o seguinte, ela chama algumas práticas, por exemplo, ela fala de bombardeio de amor, formação da ideia de príncipe. Ela vai colocar que por essas técnicas que o abusador faz, ele descola a pessoa um pouco da realidade no começo por uma condição de prazer, de bem-estar. Então ele evoca tanto bem-estar nessa pessoa, ele bota essa pessoa num patamar tão diferente da realidade que ela está acostumada, ele já começa a descolá-la um pouco da realidade. Só que nesse momento não há nenhum sofrimento, pelo contrário, há muito bem-estar. Após esse processo em que ele se vigora enquanto a presença única para ela, então ele começa a ter a capacidade de destruir um pouco essa ideia do eu dela, ele vai enfraquecê-la depois. Ela vai até citar aqui que algumas estratégias são o seguinte, ó. Primeiro, ele vai fazer idealização da vítima, ele vai fazer uma coisa que ela chama de bombardeio de amor, então ele vai fazer propostas e promessas que são praticamente impossíveis de serem cumpridas. Por exemplo, o cara acabou de conhecer a mulher. Primeiro, tem 3 dias que conhece a mulher. E ele já começa a falar de ter filho com ela. Mas aí existe uma diferença. Uma coisa é a pessoa ter uma idealização de ter filhos na vida dela. Então o cara era um cara que já queria ter filhos, conheceu uma mulher legal e fala, nossa, eu era doido para ter filhos e tal. Puxa, se a gente der certo, seria interessante no futuro. Uma coisa é você estar sonhando e fantasiando. O gaslighter não é só isso que ele faz. Ele fala assim, cara, te conheci e você é a mulher com quem eu vou ter filho. Você é a mulher com quem eu vou formar minha família. Você é a mulher com quem eu vou construir uma relação que eu nunca construí na minha vida. Eu estava esperando por você. Então ele fala que cria-se uma idealização da vítima, só que isso também tem uma função, gente. Isso é importante no gaslighting. Por que ele faz toda essa idealização? Por que ele entrega tanto? Porque ele cria uma competição desigual para a realidade da vítima. Ele forma um ambiente tão bom para ela que naturalmente a isola. Nada concorre. E aí, esse é o primeiro passo para que ele tenha, então, poder no abuso. Porque se tudo que ele entrega é muito melhor do que todo o ambiente no entorno, se há uma história, talvez dessa mulher ou de um homem, porque depois eu tenho que comentar que o gaslighting não é só em relacionamento amoroso, tá? Mas se essa pessoa está recebendo do abusador uma condição que não concorre com nada mais, naturalmente virá a acontecer uma segunda questão, que é o isolamento social. Então essa mulher vai passar esses próximos dias só com ele, o que vai aumentar ainda mais o poder que ele vai exercer sobre ela. E aí ela vai depois falar o seguinte, beleza, ele fez aquele bombardeio de amor, ele fez promessas muito fortes, e ele agora, por meio de afeto, a isolou. Em seguida ele começa a fazer o quê? Chantagem emocional. Se ela começa a depois falar, puxa, eu vou sair com minha amiga, é fácil agora para ele chantageá-la e dizer, poxa, mas eu tô aqui, a gente já tá com tantos planos, realmente você prefere ficar com sua amiga? E ele vai isolando. E a função do isolamento é porque, eu acho que o mais importante, talvez, de todos esses itens é o isolamento. Porque se não houver isolamento, dificilmente o gaslighter vai conseguir avançar na estratégia de distorção da realidade. Por quê? Porque se eu não estou isolada, eu mulher, eu tenho outras pessoas vendo a mesma realidade que eu, e aí a descrição que ele faz da realidade não se sustenta. Agora, se eu estou isolada, a descrição, mesmo que seja distorcida da realidade que ele faz, como ele é muito poderoso, se sustenta. Então ele precisa isolar a vítima socialmente falando. Ao mesmo tempo, né, Felipe, que como ele confirma no início, dá essa abundância de recurso afetivo, de interação, quando as coisas não acontecem do jeito dele, ele sinaliza que por causa da deficiência dela ou dele, né, aquilo não vai continuar. Então fica parecendo sempre que é a vítima que está interrompendo o sonho do casal. E aí a narrativa vai ficando mais forte, porque como a pessoa está isolada, ele pode tirar
e colocar, dependendo da circunstância, aquela afetividade inicial. Como ela não tem contato com outras relações, ela fica muito dependente do que ele pode dar, até porque ela já enfraqueceu outras frentes, né? Familiar, social, de amizade, enfim. Perfeito, perfeito.